Mas assim, a gente pega o recorte de 10 anos pra cá do Fortaleza, tava outro dia na Série C. Hoje o Fortaleza é uma realidade, em disputa de Série A, Libertadores, Sul-Americana quase campeão, Copa do Brasil. A gente brinca, né? O Fortaleza passou a encher o saco dos gigantes, né? Começou a ganhar jogos importantes, ganhar notoriedade. Só que, na minha avaliação, presidente, eu usei esse termo aqui na rádio e eu queria saber se o senhor concorda em determinado momento, até pra conseguir trazer de volta a rota o Fortaleza. Fortaleza sempre teve um time competitivo, de jogadores guerreiros, que entregavam, que se matavam em campo, era lance de último prato de comida. E eu usei o termo que, pra mim, o Fortaleza esse ano, ele virou, entre aspas, o novo rico, que deixou de contratar, na minha avaliação, jogadores com esse tipo de perfil de liderança, de guerra, e passou a contratar jogadores como, por exemplo, o Paul Fernandes, que não tá mais, o Davi Luiz, que já foi embora, o Daverson também, que já tá mais experiente. O senhor concorda com esse tipo de afirmação? Talvez essa colisão de rota do Fortaleza nessa temporada foi porque deixou de comprar aqueles jogadores e de focar naqueles atletas que se matavam em campo para trazer jogadores que era impensável há 10 anos o Fortaleza e o Leão do Pici contratar? Capelanes, muito boa tarde. Eu entendo que esse fator que você citou é sim um dos fatores que contribuiu aí para a gente não ter um semestre bom, o semestre foi ruim, né? Mas tem uma justificativa. O porquê dessa escolha foi uma escolha muito coletiva dentro do clube, se passou com o aval do Vojvoda, da diretoria de futebol, da gestão do clube. E o torcedor do Fortaleza, ele tinha um desejo, né? Ele imaginava muito assim, nós precisamos de um título maior. Nós batemos na trave no campeonato na Sul-Americana, nós chegamos em quarto no Brasileiro, né? Ganhamos o Cearense, Copa do Nordeste, a gente quer algo maior, que é um título maior. E quando você termina em quarto brasileiro, vai para o Libertadores da América, se eu inicio o ano contratando jogadores que estavam, por exemplo, na Série B, ou jogadores desconhecidos que estavam no exterior, muito provavelmente seria uma crítica enorme por parte da própria torcida, né? De que, poxa, cadê a ambição? Né? O clube com algum dinheiro em caixa tem que contratar jogador mais pronto, mais experimentado. Então foi de fato uma escolha baseada no anseio de que se tinha de disputar algo maior, uma escolha que todos os departamentos de futebol concordavam, não houve uma discordância quanto a isso. Volto a dizer, diretoria de futebol, comissão técnica, gestão geral, todos entenderam que deveria ser um caminho. E qual era o racional desse caminho? Era ter jogadores que na hora decisiva iriam responder em alto nível. Por exemplo, passava na nossa cabeça que se na final da Sul-Americana a gente tivesse ali mais 2, 3 jogadores mais acostumados a títulos, a gente teria ganho o campeonato. Ele saberia como se comportar naquele momento decisivo, né? A decisão correta, a ação correta, o equilíbrio emocional correto, e a gente teria sido campeão da Sul-Americana. Então esse é o racional, optamos por um caminho. O caminho desse ano não foi bom, essa é uma grande verdade, e acho que isso foi sim um dos fatores. Nunca é um só fator, e seria injusto a gente dizer aqui que o ano do Fortaleza que não está bom é só em decorrência desses jogadores que chegaram, né? E não é justo porque eu vi no dia a dia a dedicação, o foco deles, a vontade, a tentativa de dar certo, mas no todo a gente não conseguiu ter um semestre interessante, e a justificativa, o racional da decisão foi nesse sentido, compartilhado por todos e que é um desejo do próprio torcedor.